Boa noite a todos. Que Jesus ilumine nossos corações e também nossas palavras. Que possamos realmente chegar aos corações, principalmente aos nossos que estão mais perto de nós mesmos. Então hoje, o evangelho que nos coube é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. Ficou um pouquinho apagado, mas a gente vai, só aquela primeirinha ali. Então, dentro do nosso Evangelho, já começa, Jesus nos mostrando a necessidade de pagar o mal com o bem, nos colocando ali, aprendestes o que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Sede, pois, cheios de misericórdia, como o vosso Deus é cheio de misericórdia. O que será que Jesus queria nos dizer com essas palavras? Nos mostrando aí a necessidade da misericórdia, da indulgência, da tolerância, da paciência. Ele nos fala que existem várias formas de amar. E amar os inimigos é uma dessas formas. Será que amar os inimigos, naquilo que Jesus gostaria de nos dizer, significa o mesmo amor que nós devotamos àqueles que fazem parte da nossa afeição, aqueles a quem temos ternura, carinho? Nós sabemos que no Evangelho, a língua expressada por Jesus era pobre, para nos mostrar a extensão dos sentimentos que ele também poderia estar nos ensinando. Porque naquela época, como hoje ainda, muitas vezes, a dificuldade da linguagem ainda, muitas vezes, atrapalha o nosso entendimento. Então nós sabemos que Jesus, quando remonta a necessidade de amar aos inimigos, ele não queria dizer que a gente tinha que ter a mesma ternura que a gente tem por um ente querido, por aquele que o nosso coração bate acelerado, de maneira carinhosa e terna. Ele queria dizer que dessa forma a gente deveria sim amar este irmão, mas nós sabemos que existe uma lei, que é uma lei que se chama lei de atração, de repulsão. Essa lei física, ela também entra nesse aspecto. Quando nós amamos alguém, nós nos sentimos atraídos por essa pessoa. Nós sabemos que aquela energia que nos envolve é diferente, é uma energia boa, é uma energia gostosa, a gente quer abraçar, quer envolver aquela pessoa. Quando nós não estamos ainda muito afinizados com alguém, ou temos até uma certa antipatia com uma pessoa, também entra essa lei de repulsão, que é uma lei que de certa forma também faz parte da natureza. Os nossos fluidos não se combinam, as energias não são a mesma, e ao invés de elas se atraírem, elas fazem o contrário, elas divergem para fora, repulsam. Então, dessa maneira, quando nós olhamos para alguém que ainda não temos esse mesmo sentimento de afeição, a dificuldade é maior. Mas ele sabia disso também. Por isso, ele nos fala da diferença deste amor. Amar o inimigo é pagar o mal que nos faça com o bem, retribuindo assim este mal com aquilo que estiver de melhor em nosso coração, não desejando jamais aquele irmão o mal que poderíamos estar desejando se não tivéssemos esse conhecimento. Então, dessa forma, nós vamos entendendo que todos os sentimentos que nós ainda trazemos em nosso coração em relação a esses irmãos, geralmente são raiva, rancor, ira. Eles estão ainda dentro do nosso sentimento. Dificilmente nós conseguimos arrancar eles de nós. Por que isso? Porque faz parte da nossa evolução. Nós somos seres que estamos evoluindo, ainda trazemos todos os resquícios de nosso passado, temos aí um aprendizado a ser realizado, mas quando nós já entendemos a lei divina, quando ela já começa a despertar em nossa consciência, nós já conseguimos também trabalhar os sentimentos. Quando esses sentimentos de raiva, rancor e ira, e nós sabemos que eles são ainda irracionais, impulsos de agressividade, são espontâneos na psique humana, porque a psique humana ela ainda traz todos esses sentimentos, essas emoções. E como nós estamos aí em evolução, não conseguimos simplesmente negar o ódio, a raiva, esses sentimentos.
nós temos que saber trabalhá-los. Então, no decorrer aqui dos nossos apontamentos, nós vamos começar a entender como fazer também esse trabalho íntimo necessário para a nossa evolução. Essa evolução moral e espiritual que já é um chamamento do nosso Pai para todos nós. Então, essas emoções ou formações psíquicas que o espírito humano partilha com o mundo animal, do qual faz parte e de onde evoluiu, na realidade ainda faz parte daquelas emoções e vibrações que nós trouxemos da nossa evolução desde o reino, né, animal, porque nós sabemos que a evolução se processa nesses reinos. O princípio inteligente, que é o espírito, ele ficou estagiando em diversos reinos inferiores da natureza até chegar na nossa condição de espírito humano, onde nós recebemos uma individualidade, começamos através da razão, do livre-arbítrio, do raciocínio, trabalhar esses sentimentos. Então, na época primitiva, nós tínhamos aí esse tipo de sentimento. Lá no Evangelho, quando a gente pega falando sobre a lei de amor, ele fala que no início, os nossos sentimentos são instintos. Instintos que nós usávamos para poder nos defender. Os nossos irmãos, que na realidade são os nossos antepassados e muitos somos nós mesmos, desde a era mais primitiva, onde o homem tinha que usar dos instintos, da caça, da defesa, para poder se proteger, que também é uma lei, a lei que nós precisamos de conservação. Então nós tínhamos que usar ainda dessa força. E como nós ainda não tínhamos esse entendimento espiritual e moral, nós usávamos esses instintos para realizar aí a nossa vida, para poder buscar aí nossa também evolução. E nesse momento a gente queria conservar a espécie. Só que esses sentimentos, nesse momento, já não está fazendo tanto parte da nossa vida. E quando Jesus vem então para nos lembrar dessa situação, já naquela época, 2000 anos atrás, ele já vinha falando dessa necessidade de mudança desses sentimentos. Nós já não somos mais aqueles irmãos na infância espiritual que traziam esses sentimentos ainda inferiores. Precisávamos sublimar tudo isso. E a partir desse momento ele fala: se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que vos amam? Se o bem somente o fizerdes ao que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá? Dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles a quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá? Quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem, pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Olha aí as palavras de Jesus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Então ele já nos insuflava aí no coração um sentimento mais nobre, mais sublime. Sabendo que nós ainda naquele instante não conseguiríamos de imediato assimilar esses conhecimentos e já sair realizando-os na sua totalidade, na sua integridade, na sua plenitude. Porque nós estamos em aprendizado até hoje. Imagina naquela época que estávamos começando a despertar. Algumas almas já tinham sido preparadas para receber esses ensinamentos de imediato, mas outros, como nós que estamos aqui ainda a caminho, estávamos nessa infância, ainda um pouco mais atrasados que os primeiros cristãos que pegaram aí os ensinamentos de Jesus e já estão à nossa frente. Mas como essa marcha evolutiva não cessa nunca, estamos aqui tentando aprender e colocar em prática para nos tornarmos esses filhos dignos do Altíssimo, como disse Jesus. Porque somos aí, né, filhos amados. E como filhos de Deus, nós temos que, de certa forma, trabalhar os sentimentos para também nos sentirmos esses filhos. Porque se o Pai, né, ele ama, ele perdoa, ele é bom até para os ingratos e para os maus, e Jesus fala: sede perfeito como o Pai Celestial é perfeito, está lá no capítulo do Evangelho também. Então nós também devemos estar realmente treinando os nossos sentimentos para chegarmos a essa plenitude de amor. Mas enquanto isso não chega, né, nós temos que estar
buscando trabalhar e treinar esses sentimentos em nós. Apesar de ainda conservarmos esses sentimentos inferiores em nosso coração, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né, nesse sentido espiritual. E como imagem e semelhança de Deus, nós temos que refletir essas virtudes no seu mais alto grau. Mas para fazer isso, nós precisamos realmente das reencarnações, desses aprendizados constantes, aonde nós estamos indo e voltando para estabelecer aqui dentro de nós essa consciência universal, para percebermos que nós temos uma energia única que deriva do Pai, que dentro de nós essa luz divina brilha, que nós temos dentro de nosso ser, e não é fora de nós, é dentro, o amor. Mas ele ainda está em estado latente, porque se nós não cultivarmos, ele vai continuar nesse estado de sementinha para germinar. E como nós sabemos disso, nós temos então que começar a transformar esse sentimento em algo maior, cultivando todo dia, como aquela plantinha que a gente tem que regar, que a gente tem que ir lá cuidar, aparar as folhinhas. Tudo isso faz parte também desse sentimento nobre que existe em nós. Nós temos um eu superior que liga-se diretamente com o Pai. Mas quando nós usamos os sentimentos ainda negativos que existem em nós, esse eu ainda inferior, nós nos afastamos de Deus. Nós vamos afastando dessa essência divina que existe em nosso ser. Por isso que nós somos tudo isso, mas ainda com possibilidades de aumentar a nossa vontade de aprender, a nossa firmeza, a nossa persistência, a nossa perseverança. Porque às vezes nós vimos criaturas já boníssimas lá adiante e ficamos pensando assim, meu Deus, quando será que eu vou me transformar tanto quanto essa pessoa em alguém melhor? Quando quisermos, quando nos esforçarmos, quando envidarmos aí esforços para driblar, né, para melhorar nossos sentimentos. Enquanto nós não quisermos, nós não mudaremos. Enquanto nós não nos esforçarmos, nós não mudaremos. E Kardec fala lá, reconhece o verdadeiro espírita, e nós vamos até trocar pelo cristão, pelos esforços que ele faz para domar os seus as suas más inclinações. Olha aí, esforços que fazemos para domar as más inclinações, e não para cultivá-las. E sem essa disciplina do nosso sentimento, sem essa vontade, nós não sairemos do lugar, permaneceremos estacionados, indo e voltando quantas vezes forem necessárias, apenas pensando em nós mesmos, em nosso ego, em nosso sentimento inferior, querendo sempre levar vantagem em tudo, querendo sempre tudo para nós, querendo sempre que as pessoas se dobrem e se curvem às nossas vontades. E quando nós vamos entender que o verdadeiro ensinamento de Jesus, quando ele nos fala de caridade e amor, é justamente a renúncia de si mesmo, é o devotamento, é a abnegação. E é claro que nós já não temos isso tão prontinho assim. Nós temos que cultivar, temos que treinar, temos que estar todos os dias buscando, na nossa prática diária, incentivar a nós mesmos nessa vontade de fazer melhor, nessa vontade de acertar, quando muitas vezes a gente ainda escorrega, quando a gente ainda, diante das mesmas situações que nós enfrentamos diariamente, a gente ainda consegue esquecer dos ensinamentos bons e ainda tropeçamos e ainda escorregamos na casca de banana que está aí à nossa volta sempre. Então só que quando nós escorregamos, nós não podemos ficar lá estatelados no chão, nós temos que levantar e seguir adiante, com a cabeça, né, levantada e firme no propósito de ser melhor. Porque aquele que também se acomoda porque caiu, ele vai ficar para sempre ali caído. E não é isso que nós precisamos e nem queremos. Nós já temos uma força suficiente em nós que já nos impulsiona para este progresso. Né? As próprias situações que nos ocorrem à volta fazem a gente perceber como o sol que nasce todos os dias, sempre firme e forte, né? Como todos os dias nós temos uma nova oportunidade também, o presente, para fazermos a nossa vida acontecer, outras oportunidades maravilhosas que Deus nos oferece todos os dias. Então a gente também tem que seguir esse exemplo da própria natureza que se renova a cada dia e fazer a mesma coisa conosco, sem esmorecimentos. E aí nós vamos lembrar que esse amor está então em estado latente, que é o nosso potencial divino, e que nós somos esses seres espirituais vivendo uma experiência material.
Porque muitas vezes a gente tem invertido esses valores. Nós nos assemelhamos àqueles que são matéria, seres materiais, vivendo uma experiência espiritual. E olha quando é que vivemos, às vezes, essa experiência espiritual. Porque muitas vezes nem isso, né, nem despertamos ainda para viver uma experiência espiritual. Vivemos realmente tão jungidos à matéria, tão ligados à matéria, e esquecemos dessa condição aí de ser eterno. Quando nós nos lembramos disso, vem aí o Evangelho de Jesus falando da felicidade, da vida futura. Ele fala dessa vida futura. E se nós não entendermos o Evangelho, esses ensinamentos do Mestre, nos falando que somos espíritos imortais, que nós temos que evoluir, como é que nós vamos fazer para compreender esses ensinamentos? Como é que nós vamos poder amar o nosso inimigo se nós nem entendemos o porquê de fazê-lo? Como nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas, como Jesus nos diz, se nós nem entendemos quem é Deus? Como é que nós vamos amar até aqueles que estão à nossa volta, se nós ainda também não entendemos que o amor começa dentro de nós, no amor também oferecido e ofertado a nós? Então nós precisamos ter o conhecimento, mas o conhecimento teórico ele tem que ser também praticado, nós não podemos esquecer disso. Mas a doutrina espírita ela é rica nesses aprendizados, porque ela traz para a gente ensinamentos que quase nenhuma outra doutrina oferece no sentido religioso. Quando nós estamos aqui dentro da doutrina espírita, nós temos a oportunidade de estudar, de desenvolver nossos valores, de desenvolver esses valores morais, buscando assim esse aprendizado também intelectual. Nós sabemos que dentro da doutrina, o incentivo ao estudo vem de nosso mestre Kardec, quando ele fala a importância do estudo para que nós possamos também evoluirmos. Ele fala: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. E ele, como ninguém, foi um dos maiores estudiosos. Antes mesmo dele codificar a doutrina, ele já tinha vários livros lançados, já tinha uma vontade de ajudar as pessoas, já fazia cursos gratuitos em seu próprio lar para poder incentivar esse conhecimento. E sem conhecimento, ele sabia que a gente não chegaria a lugar algum. E assim somos nós também aqui. Sem o conhecimento, nós não vamos conseguir dar passos à frente. Nós vamos ficar sempre nas mesmas situações, nos mesmos entendimentos e muitas vezes até paralisados naquilo que nós não buscamos. Porque quando a gente passa a buscar esse ensinamento, a gente consegue compreender todo aquilo que Jesus queria dizer. Não no seu sentido tão profundo como talvez ainda não nos é dado compreender. Mas nós já vamos entender as nuances da sabedoria desse mestre de amor, que falava ao Espírito Eterno. Ele não falava aquele homem racional apenas. Ele falava ao coração, ao sentimento. E ele sabia que a gente tinha essa essência divina lá dentro, desde já. E por isso ele começava a falar sobre esse amor divino já ao coração. Quando ele olhava penetrante nos nossos olhos, e isso eu falo assim, como se eu estivesse lá naquele momento, mas quando ele olhava no olhar de cada criatura, de cada ser com quem ele se avistava, era impossível resistir ao magnetismo de Jesus. Porque ele não enxergava a pessoa, ou aquele ser humano que estava ali. Ele enxergava o Espírito Eterno, ele enxergava a alma da criatura, daquele Filho de Deus que estava ali. E ele sabia que aquele ser um dia chegaria à perfeição. Por isso ele podia falar de tudo aquilo que ele falou, que no momento certo, alguém iria, de alguma maneira, transformar, desdobrar esses ensinamentos, de modo que todos pudessem, assim, usufruir desses ensinamentos. Então, todos nós estamos aí passíveis de desenvolvermos esses sentimentos maravilhosos que Jesus já acreditava, que já tinha ali a certeza de possuirmos, mesmo no nosso estado de infância espiritual. E diante desse sentimento que nos coloca aí através da reencarnação, através desse ganho da razão, dessa evolução que necessitamos realmente cultivar dentro de nós, então nós vamos entendendo que a partir do momento em que o homem recebe, então, o livre-arbítrio, ele já é responsável por si mesmo.
ele já tem aí em suas mãos um poderoso aliado. Quando nós fazemos mau uso desse livre-arbítrio, né, nós nos distanciamos da nossa origem divina, propiciando assim o mal momentâneo, o mal que não é permanente em nós. Ele está ali instalado porque nós deixamos isso acontecer, porque nós usamos de maneira negativa aquela liberdade que o Pai nos concede, a liberdade de escolha, de escolhermos entre aquilo que queremos trilhar, aquilo que queremos fazer. Como diz nosso apóstolo Paulo, se eu deixar me envolver pelos meus desejos, pelos instintos, pelas paixões, eu posso. Só que eu devo? Se eu seguir esse caminho, o que vai ser de mim? O que vai ser de cada um de nós quando nos entregamos às paixões? Então, esse trabalho interior, ele é necessário para a conscientização também do nosso ser imortal. E aí ele fala que o mal, ele não tem uma existência real. Como ele é momentâneo, na realidade ele é a ausência do bem, porque ainda não foi cultivado esse bem dentro da gente. Enquanto nós não cultivarmos esse bem, o mal está ganhando espaço. Os sentimentos negativos, inferiores, eles vão continuando aqui dentro. A partir do momento que nós vamos entendendo isso, que o bem é um atributo nosso, que nós podemos sim desenvolvê-lo em nós, nós vamos então nos aperfeiçoando, nos aprimorando lentamente. E todo este mal também ele serve de instrumento de aprendizado. Por que ele está aqui no nosso mundo? Por que existe o mal? Existe porque nós, não foi Deus que criou, porque nós nos distanciamos dessa lei divina, porque nós, para entendermos às vezes o próprio bem, nós temos que saber o que é o mal, o que ele acarreta, a dor que ele vai nos causar lá na frente, a consequência de tudo isso, através daquela lei que a gente fala, ação e reação. A partir do mal praticado, nós vamos saber que nós vamos colher esse mal lá na frente, em forma de dor, de sofrimento, de dificuldades, de reparações que nós vamos ter que realizar. E só que na infância nossa espiritual, nós vamos agindo assim levados pelos instintos que nós nos reportamos ali atrás, que garantiam a nossa sobrevivência. E ao invés de nós irmos sublimando isso, nós continuamos cultivando, deixando essa natureza animal muitas vezes falar mais alto em nosso coração. A partir do momento que às vezes alguém nos ataca, a gente usa ainda do instinto para nos defendermos. Às vezes ainda tendo os ataques de cólera, ainda tendo os ataques de ira e todos os outros sentimentos que são classificados aqui como emoções. A raiva, ela é interpretada como sendo somente crueldade, violência, vingança, quando na realidade ela significa primordialmente estado de alerta. Muitas vezes quando a gente vê alguém que está com raiva, a gente acha que ela já tem todo esse sentimento ruim dentro dela. Nem sempre. Às vezes a raiva ela é um primeiro sintoma de que nós já estamos ultrapassando um limite. Um alerta. É uma energia emocional que ela aguça todos os nossos demais sentidos para eventual necessidade de proteção e apoio a qualquer que seja o fato ou situação em ocorrência que nos coloque em ameaça. É um impulso natural. Possibilita à nossa mente uma maior percepção e raciocínio diante de uma suposta situação de risco. Então, quando nós ficamos com raiva no primeiro momento, a gente aguça aí um alerta. Algo que desperta em nós. Nós sentimos o nosso coração bater mais forte, nós sentimos às vezes o sangue ferver. Tudo isso é um sinal de alerta. E é necessário, como uma febre, que nos alerta que tem algo errado com o nosso físico, com o nosso organismo, que tem uma infecção, algo lá dentro. Então a raiva para nós é um sinal. Um sinal do quê? Do que temos sentimentos a ser trabalhados, porque ele vai brotar em algum momento. E quando essa raiva surge, nós temos que analisar o porquê dela. Por que ela está brotando em nosso coração? O que ela quer nos dizer? Quais os sentimentos profundos que estão em nosso ser que precisam ser trabalhados de modo que essa raiva, no momento, ela também sublime. Que quando nós formos defrontados ou confrontados com alguém, nós não vamos mais ter esses ataques. Porque nós não vamos mais sentir tudo isto. Porque quando nós não sentimos mais raiva, significa que nós mudamos. Significa que nós melhoramos.
Então ela não é ruim no estado em que estamos, porque ela serve para nos mostrar que nós temos algo a fazer dentro de nós. Não que a gente tenha que cultivá-la, mas trabalhar os sentimentos lá dentro de nós. Reconhecer o que está em nossos corações para transformarmos. Então a exaltação, a irritação, o melindre, a raiva, o ódio, a violência e a crueldade, tudo isso nós podemos sentir. Essas mesmas emoções em diversos níveis de intensidade, de acordo com o grau de evolução que nos encontramos. Nem todo mundo sente igual. Esses sentimentos, essas emoções, não são no mesmo nível para todo mundo. Cada um sente de uma forma. Então, eles são estados emotivos necessários no momento em que estamos, porque naquele momento em que a gente sente aquela raiva, aquela emoção é jogada para fora. Ela submerge em nós, né? Ela vem à tona para que a gente entenda. E todas as vezes que nós somos defrontados ou incomodados com os agressores, surge então esse impulso de raiva que é automático em nós. A partir do momento em que a gente compreende, a gente já passa a entender que estávamos ainda em estado de instinto, nas nossas fontes primitivas, que estão impressas em nossa memória, muitas vezes como condicionamento que vamos trazendo há milênios. E aí, o que nós temos que fazer? Começar a buscar a desenvolver a nossa inteligência principalmente emocional. Porque à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo a controlar esses impulsos raivosos. A gente vai sublimando esses sentimentos. Este é o caminho que nos conduz aí à nossa melhoria, à nossa reforma moral. Então hoje, quando nós falamos sobre isso, nós não precisamos nos envergonhar de sentir raiva, de sentir rancor, mágoa e ira. O que nós não podemos fazer é cultivá-los em nosso ser. É diferente. Porque quando a gente cultiva, a gente está realmente deixando aquele sentimento tomar conta de nós. Não adianta reprimir, não adianta negar, né? E também não podemos dar vazão a esse sentimento. Porque se a gente começar a dar vazão todas as vezes, a gente sabe o que vai acontecer. A gente não vai conseguir sufocar aí esses ataques constantes de raiva e ira em nosso coração, como ela dispara tanta coisa dentro da gente, os nossos hormônios, adrenalina, tudo quanto é coisa, nós vamos adoecer. Porque o corpo, ele vai cansar, ele vai se esgotar. Então, como vamos trabalhar tudo isso? A partir desse conhecimento, usando essa inteligência que Deus nos dá, já deixando de usar só instintos, começando a agir ao invés de reagirmos. Essa sublimação, ela exige autoconhecimento. Nós precisamos conhecer aquilo que está em nosso coração, em nossos sentimentos, para que a gente possa realmente trabalhar. Um controle com adequação e coerência. Então, como que a gente vai fazer esse controle? Através dessa transformação, nós vamos realmente mudando esse impulso destrutivo e não anulando, né? Mas, aos poucos, a gente vai conseguir transformar todos esses sentimentos inferiores em sentimentos melhores. Por exemplo, Irmã Dufaux, ela nos fala, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, que ninguém arranca um braço se o braço está doente, se está com machucado. Ninguém vai lá e estirpa um braço. Não, nós vamos buscar curá-lo, vamos fazer um curativo, vamos recuperar esse braço até que ele fique novamente são. Assim também é com o nosso sentimento. Ninguém vai precisar extirpar nada, nós vamos ter que curar, nós vamos ter que trabalhar esses sentimentos para que ele realmente seja aquele sublime sentimento que a gente precisa adquirir. Então, dessa forma, nós não temos que arrancar o orgulho do nosso coração, nós temos que transformar em humildade, para que a gente consiga, então, fazer realmente essa transmutação necessária em nós. Porque, na verdade, ele ainda está ali como uma doença. A partir do momento que a gente vai curando, ele vai se transformando. Quando a gente fala que o ódio é o amor que está doente, é isso mesmo. Porque o ódio ali naquele momento, ele era uma energia de amor. Muitas vezes a gente gosta tanto de alguém e, de repente, quando ela nos fere, aquele sentimento de amor pode se transformar em ódio. Significa que nós não somos indiferentes àquela pessoa, que realmente a gente tem algo, né, de sentimento em relação a ela. E aí a gente tem que curar essa dor para que a gente possa, então, voltar a estabelecer esse amor dentro de nós. Então é dessa maneira que nós vamos trabalhando esses sentimentos, curando-os na compreensão maior daquilo que a gente tem que adquirir.
Admitir, digerir, aceitar sem vergonhas ou culpas, porque muitas vezes a gente tem vergonha de sentir raiva, de sentir ódio. A gente acha que não, imagina, eu sou espírita, não tenho que sentir ódio, não tenho que sentir raiva. Será que é assim mesmo? Será que a gente não tem que sentir? Porque lá no Evangelho está assim: aquele que não passou sequer o pensamento do mal em sua mente, esse já é evoluído. Mas aquele que o mal ainda passa em sua mente, esse ainda está com um trabalho a ser feito. Então assim somos nós. O mal ainda passa em nossa mente. Se nós negarmos, nós não vamos ter como trabalhar esse sentimento. Se a gente colocar debaixo do tapete e achar que não tem, a gente não vai fazer o trabalho interior necessário. Negar não é a nossa solução, pelo contrário. Quando nós admitimos, nós entendemos o que tem que ser feito para canalizar, transformar e transmutar esse sentimento. Porque não é também sair aí destilando ódio, raiva nas pessoas, de maneira alguma. Mas a partir do momento em que nós começamos a usar, às vezes, máscaras para nos colocarmos e posicionarmos na sociedade, para que as pessoas achem que somos bons, mas que quando a gente tira essa máscara, a gente sabe que a gente não é, por aí o caminho. É a gente trabalhar, entender que temos, mas que precisamos fazer essa renovação interior. Por isso, hoje, a espiritualidade tem vindo constantemente nos pedir a reforma íntima. Porque se ela nos pede, é porque ela não está sendo feita. Não está sendo dado devido valor a essa necessidade de todo cristão. Não é só do espírita. É de todos nós, espíritos eternos. A importância de fazermos esses sentimentos valerem, né? Realmente buscar a nossa essência divina. Isso em todo momento. Onde e quando começar, então, a realizar essa reforma? Em toda parte. Agora, já. Onde? Por que nós perguntamos onde? Porque às vezes a gente vem aqui dentro da casa espírita, a gente sai com esse ensinamento, mas a partir do momento que a gente coloca o pé lá fora, a gente esquece tudo isso e aí a gente continua do jeito que está. É esse o caminho? Não. Aqui a gente vem com certeza adquirir conhecimento, vem pegar sim essa teoria, vem estudar, vem discutir uns com os outros, ou melhor, dialogar, aprender. Quando nós nós saímos daqui, nós estamos buscando colocá-lo em prática lá fora. Então é em todo lugar, em toda parte. Não é só no lar, não é só aqui dentro da casa espírita, mas é numa fila de um banco, é na fila do supermercado, é na rua, é no trânsito, em qualquer lugar. E já estamos atrasados para fazermos essa reforma. Principalmente na família. Quando nós sabemos que lá no convívio familiar, né, nós somos constantemente chamados a perdoar, porque estamos muitas vezes diante dos antigos desafetos. Não teria lugar melhor para ser colocado na nossa necessidade de trabalhar sentimentos e aprendizados do que no lar. É lá que os nossos irmãos desafetos são colocados. Porque se não fosse assim, a gente fugiria do compromisso, do comprometimento de auxiliar no nosso crescimento mutuamente. Precisamos, por isso, de muito perdão no ambiente familiar para alcançar a máxima da reparação e o desenvolvimento de todos, porque todos ali, de certa forma, estão comprometidos uns com os outros. Quando Jesus nos fala, diante do momento em que ele está sendo ali preso, e Pedro, naquele momento de vontade de defender o mestre, ele tira a espada e ele põe ali a espada na orelha do soldado Malcolm que está ali para prender Jesus. Jesus, naquele mesmo instante, fala para ele: Pedro, embainha a tua espada. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Ele coloca a orelha de volta do Michael no local e fala para o Pedro isso: embainha a tua espada, Pedro. Mostrando aí que existia uma lei maior, né, de ação e reação. Uma lei em que nós todos estamos aí submetidos. Principalmente porque essa lei está na nossa consciência, não está fora de nós. E por que então tanta dificuldade a gente tem para perdoar? Porque vem das nossas crenças negativas. Nós acreditamos que quem perdoa é fraco, quem perdoa ainda é covarde. Então nós sempre fomos
talhados dessa forma, acreditamos nisso. Ah, não, eu não vou dar o braço a torcer, porque se eu perdoar, depois as coisas vão continuar sempre assim, sempre vai ser da mesma forma. Mas a partir do momento que eu posso estar usando esse sentimento de perdão para o outro, eu posso também exemplificar. E quem perdoa, perdoa mais a si mesmo. O perdão muitas vezes é para nós mesmos, para a gente se sentir libertos daquele sentimento que pesa em nosso coração. Então, perdoar ali é aceitar? Perdoar é esquecer? Será que é assim que a gente perdoa? Esquecendo? Esquecendo ou aceitando? Só a renovação constante dos nossos sentimentos é que pode alterar as gravações registradas no nosso subconsciente e, consequentemente, alterar nosso presente imediato e nosso futuro distante. A partir do momento em que nós entendemos que foi feita uma pergunta para Divaldo e ele fala: para não devolver o mal, será fundamental esquecer de imediato? A resposta do Divaldo é essa: olha, esquecer é outra coisa. Não devolver o mal depende de mim. Esquecer depende de minha memória. O perdão é exatamente não devolver o mal. Tenha a raiva, mas não a conserve, que faz muito mal. Sentimos o impacto e não temos como evitar a raiva. É fisiológico. É tudo aquilo que nós vimos ali no início. Reagimos no momento. Nós reagimos, nós não agimos. Aquela é a reação natural do nosso ser. Mas conservar a mágoa é da minha vontade. Então, se eu continuo deixando aquela raiva, aquela mágoa em meu coração, eu estou deixando. É minha vontade. Como seres emocionais, sentimos o impacto da agressão, mas não devemos nos revoltar e trabalhemos por esquecer. No primeiro momento, nós vamos ter dificuldade, mas se nós não fizermos, é da nossa vontade, como ele disse ali. E o perdão, então, é compreender, não aceitar o mal, como Jesus mesmo nos fala, através do ensinamento maior, quando ele fala do perdão, quando ele começa a mostrar ali, através da mulher adúltera, a necessidade de não julgar o outro, de perdoar, de dizer a ela: mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Se foram, eles não te condenaram? Não, Senhor. Então eu também não te condeno, mas vá e não peques mais, mostrando que ele não era conivente com o mal. Mas ele compreendia o caráter humano que ainda estava passível desse aperfeiçoamento. Isso é um ensinamento maior de Jesus para conosco. Exercício constante de reflexão, que nem sempre estamos prontos a fazer, mas que precisamos criar como hábito dentro de nós e interromper o ciclo das emoções. Com a razão. Isso requer reformas do nosso modo de ver o mundo e o próximo, porque cada um é dado segundo as suas obras. Aquilo que realizamos vem para nós mesmos. Como fazer então? Vamos canalizar, ampliando as nossas capacidades criativas. Ao invés de nós sentirmos aqueles impulsos de raiva e jogar ali, vamos buscar trazer esses sentimentos para a arte, para os esportes, para as atividades voluntárias, onde a gente pode auxiliar nas obras de assistência social, de promoção, que nós temos constantemente aí como voluntariado, sendo chamados para o trabalho, nos candidatando a qualquer trabalho de amor ao próximo, nos colocando na posição do outro. Muitas vezes a gente precisa colocar na posição do outro. Qual que é a situação dele naquele momento? Será que ele também não estava com medo? Será que ele também não tem o orgulho, a ignorância, o preconceito, o mal-entendido? Não foi um mal-entendido muitas vezes? Tem que ficar pensando o que está acontecendo para que a gente possa desculpar essa criatura. A ação má do nosso inimigo não exprime a sua completa maneira de ser. Aquele irmão, ele tem qualidades também. Ele não é só aquilo. Ele não é aquela pessoa daquele momento. Nós temos que enxergar as coisas boas que ele tem também. Quando a gente pesa também os valores que ele já tem, que ele já possui, que ele já conquistou, também faz a diferença. Quem de nós não temos os momentos difíceis? Quem de nós também não passa por problemas? Que não tem os nossos momentos difíceis? Então nós temos que analisar que o outro também o tem. E que ele precisa ter a mesma compreensão que nós temos para conosco mesmo. Porque a gente consegue se desculpar, mas às vezes não desculpa o outro. Compreender que o erro ou a ação praticada, sim, deve ser detestada, mas não a pessoa que a praticou.
Aos culpados caberá o julgamento de suas próprias consciências, e desse tribunal não há como fugir. E a única apelação é a reharmonização pelos distúrbios causados. Nós temos que lembrar que o maior tribunal está em nossa consciência. Se eu não perdoo aquele que me agrediu, não importa. Se ele está arrependido e ele melhora, eu não atinjo ele mais. Porque ele começa a fazer o trabalho de reparação. Porque ele começa a mudar a sua trajetória, o seu clima psíquico e mental. Ele começa a se elevar moralmente e espiritualmente. E sai do alcance do meu ódio, da minha raiva, de todo o sentimento que eu poderia estar destilando sobre ele. Essa é a diferença quando a gente está em sintonia, quando a gente está melhorando, quando a gente está fazendo a nossa parte. Jesus falava então que amar os inimigos é buscar perdoá-los, não impondo nenhuma condição, não impor obstáculos à reconciliação, é desejar-lhes o bem em vez de desejar-lhes o mal, é estender-lhe a mão em caso da necessidade. Se ele está precisando de nós, por que não fazermos a nossa parte, dando um exemplo maior de humildade? Orar a Deus para que também nos dê essa humildade. Muitas vezes durante o nosso momento ali de oração, a gente pode pedir a Deus, através desses sentimentos que a gente quer sublimar, essa oportunidade, esse amparo, esse socorro, para que a gente consiga vencer as nossas más inclinações e tendências. Principalmente durante o sono, a gente até pode pedir para estar em contato com esses seres que a gente deseja perdoar e ser perdoado, aquelas criaturas que a gente sabe que tem maior dificuldade de relacionamento, de convivência. A gente pode pedir para estar com eles diante de amigos espirituais que nos assistem, porque muitas vezes a gente veio ali para reconciliação e não está conseguindo esse intento. Então, através da oração, através deste amparo espiritual, eles vão nos auxiliando, abrandando o sentimento em cada um de nós. E através do momento em que nós estamos lá no plano espiritual, muitas vezes eles nos recordam os compromissos que nós assumimos. Olha, se você não buscar fazer a sua parte, olha só, lembra assim, assim? Então pode fazer até uma espontânea regressão conosco lá no mundo espiritual, para que a gente possa analisar as nossas falhas também. E não pensar que somos só nós o que somos os sofredores, aqueles que estamos sendo injustiçados. Então esse é, às vezes, o amparo que nós temos, que nós nem sabemos, nós nem percebemos, porque acontece quando a gente pede. A força do perdão. Então, quando alguém te magoa, você tem duas opções: se vingar e ser feliz por alguns minutos, ou perdoar e ser feliz a vida inteira. Nós que escolhemos, né? São opções nossas. Então, por que amar? Amar porque retribuir o ódio com ódio multiplica o ódio e vai aumentar a escuridão de uma noite já sem estrelas. Nós somos luz, né? E quando nós buscamos o ódio, a gente apaga essa luz. Nosso padrão vibratório, né, abaixa. Então nós ficamos ali suscetíveis a todas as energias negativas ao nosso redor. É uma questão de sintonia. E o ódio deixa cicatrizes horrorosas em nós, né? Nós vamos sempre ficar nos recordando daquilo, nos reportando aquilo, vamos estar lembrando aquilo, vamos até ficar chato para determinadas pessoas, porque a gente insistir sempre em falar a mesma coisa, sempre em rebater na mesma tecla, remoendo e ressentindo. O ressentimento é pior de tudo, porque a mesma energia que a gente sentiu negativa no momento da raiva e do ódio ali, conforme a gente comenta ela torna a se fazer presente em nós com aquelas mesmas cargas energéticas negativas. O ódio ele é prejudicial para a pessoa, porque ele é esse veneno. E a gente, às vezes, bebe veneno e quer que o outro morra, muitas vezes. Porque a gente está falando mal do outro, está falando mal, e esse mal está contaminando a gente mesmo. E sem contar que as obsessões são evitadas quando a gente perdoa, quando a gente começa a entender a lei do amor. Porque aí quando a gente está aí, né, brigando, e essa figurinha mostra bem, já encarnado, brigava. Quando chega lá no mundo espiritual, essa perseguição continua. Nós perdemos o inimigo, às vezes, o seu corpo físico, mas aí ele tem mais força ainda quando ele está desencarnado. E quando a gente retorna ao mundo espiritual, esse ciclo infeliz continua. Continua nesse ciclo de ódio, de raiva, perseguição, até que uma das partes, pelo menos uma das partes, resolva perdoar, né? E continuar. Sem contar que muitas vezes a gente fica aqueles duelos emocionais, querendo que o outro morra, querendo que o outro
mal, querendo, sempre ali na nossa mente fica, nossa, mas eu vou falar isso, isso e isso. Então a gente fica naquele debate, naquele duelo, que já não é mais aquele duelo que a gente enfrentava o outro frente a frente com a arma, que esse é dos tempos antigos. Nós ficamos naquele duelo de mente. Olha, eu vou falar isso, isso e isso. Não, porque eu devia ter falado aquilo. Não, porque aquilo. Aí se ele casou, nossa, se ele conseguiu alguém, aí a gente já vai falando aquelas coisas absurdas, que realmente é esse duelo infeliz que a gente vai continuando no nosso coração. E aí nós colocamos uma figurinha que mostra aquela pessoa que conserva então ódio e aquela que já está buscando perdoar e amar. Então ela está numa aura harmonizada, né? Com a vigilância, a sintonia com os benfeitores amigos. E aquele outro que está cultivando ódio, ele tem uma camada negativa ao seu redor. É uma camada negra, escura, que é dessa energia negativa que ele está conservando em seu coração. Então nós temos duas alternativas: nutrir um sentimento que nos faz sentir mal, igualando-nos ao outro em vibração, ou compreendê-lo do mesmo modo que temos a necessidade de sermos compreendidos. O amor é a única força capaz de transformar o inimigo em um amigo. Divaldo Franco, ele conta que um obsessor desde a infância já o acompanhava por longos anos. Quando ele já estava dirigindo lá a Mansão do Caminho, se aproximou do Divaldo enquanto ele estava recebendo uma criança e se dirigiu a ele interrogando se ele iria adotar aquela criança e que era tão feinha, né? Por que ele ia adotar ela? Aí ele fala assim, que sim, ele ia adotá-la e mostra-se tão caridoso para com aquela criança, diz que não só acolheria, mas como também lhe daria o seu nome. Aí o obsessor naquele momento se rende, né, com a atitude da sua vítima, pois aquele espírito ele havia sido a sua mãe no passado. E Divaldo recebe com amor, mostrando que esse bem que ele faz ali anula todo aquele mal que ele já pôde ter praticado lá no passado, né? Um personagem muito famoso da história, Gandhi, ele nos fala o seguinte: o amor, né? Se um único homem chegar à plenitude do amor, ele neutraliza o ódio de milhões. Olha aí. Se um único homem, e esse homem aí que nos ensinou tudo isso foi Jesus, né? O ódio que ele conseguiu amainar, conseguiu praticamente, né, eliminar, foram de tantas criaturas, porque ele sublimou os sentimentos e exemplificou esses sentimentos. Eu vou colocar agora para a gente um princípio que se chama 90-10. Princípio 90-10. Que princípio é esse? Os 10% da vida estão relacionados com o que se passa com você. Os outros 90% da vida estão relacionados com a forma como você reage ao que se passa consigo. O que isto quer dizer? Realmente nós não temos controle sobre os 10% do que nos sucede. Não podemos evitar que o carro avarie, que o avião atrase, que o semáforo fique vermelho. Mas você é quem determinará os outros 90%. Como? Com a sua reação. Exemplo, você está tomando o café da manhã com a sua família. A sua filha, ao pegar a xícara, deixa o café cair na sua camisa branca de trabalho. Você não tem controle sobre isso. O que acontece em seguida será determinado pela sua reação. Então você se irrita, repreende severamente a filha e ela começa a chorar. Você censura sua esposa por ter colocado a xícara muito na beirada da mesa e tem prosseguimento uma batalha verbal. Contrariado e resmungando, você vai mudando de camisa. Quando volta, encontra sua filha chorando mais ainda e ela acaba perdendo o autocarro para a escola. Sua esposa vai para o trabalho também contrariada. Você tem que levar a sua filha de carro para a escola. Como está atrasado, conduz em alta velocidade e é multado. Depois de 15 minutos de atraso, uma discussão com a polícia de trânsito e uma multa, vocês chegam à escola onde a sua filha entra sem se despedir de você. Ao chegar atrasado ao escritório, você percebe que esqueceu a sua maleta. O seu dia começou mal e parece que ficará pior. Você fica ansioso para o dia acabar e quando chega a casa, a sua esposa e filha estão de cara fechadas, em silêncio e frias consigo. Por quê? Por causa da sua reação ao acontecido no café da manhã. Pense, o seu dia foi péssimo por quê? Por causa do café? Por causa da sua filha?
Por causa da sua esposa? Por causa da multa de trânsito? Ou por sua causa? A resposta é a letra E. Você não teve controle sobre o que aconteceu pela manhã, mas o modo como você reagiu naqueles 5 minutos foi o que estragou o seu dia. O café cai na sua camisa, a sua filha começa a chorar e então você lhe diz gentilmente: está bem, querida, você só precisa ter mais cuidado. Depois de vestir outra camisa, você volta, olha pela janela e vê sua filha saindo no alto carro. Dá um sorriso e ela retribui dando-lhe um adeus com a mão. Notou a diferença? 2 situações iguais que terminam muito diferentes. Por quê? Porque os outros 90% são determinados por sua reação. Aqui temos um exemplo de como aplicar o princípio 90-10. Se alguém diz algo negativo sobre você, não leve a sério. Não deixe que os comentários negativos o perturbem. Reaja apropriadamente e seu dia não ficará arruinado. Como reagir a alguém que o atrapalha no trânsito? Você fica transtornado? Golpeia o volante? Diz palavrões? Sua pressão sobe? Vai ficar preocupado, angustiado, perder o sono e adoecer? Isso não funcionará. Use a energia da preocupação para procurar outro trabalho. Seu voo está atrasado, vai atrapalhar a sua programação do dia? Por que manifestar frustração com um funcionário do aeroporto? Ele não pode fazer nada. Use o seu tempo para estudar, conhecer os outros passageiros. Estressar-se só piora a situação. Agora que você já conhece o princípio 90-10, utilize-o. Você se surpreenderá com os resultados e não se arrependerá de usá-lo. Por desconhecerem o poder de escolher suas reações diante dos acontecimentos, milhares de pessoas estão sofrendo e se estressando desnecessariamente. E o estresse destrói a nossa saúde e nos envelhece. Todos devemos conhecer e praticar o princípio 90-10. Isso é tão simples e pode transformar a nossa vida. Seja feliz. Muito obrigada a todos.